Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de falar que eu sou grata ao nosso Deus porque você tem nos acompanhado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem te conduzido a fazer uma aula extraordinária aí com seus alunos. Aula inesquecível, a qual os seus alunos nunca irão esquecer. Eu tenho certeza que daqui 10, 15 anos, os alunos que estarão com você aí, eles lembrarão dessas aulas que têm feito com que eles crescessem na graça do nosso bom Deus. Queridos, para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Márcio, e nós estamos aqui fazendo essa série de estudos bíblicos para que você possa ter subsídios, tá? Comentários para as suas aulas bíblicas. Nós estamos estudando na revista Juvenis a lição número 9. Essa lição ela tem como tema a utilização de células-tronco, né? A palavra de Deus, a qual está aqui neste tema dessa revista, está escrito em Êxodo 23, versículo 7. Diz o seguinte: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente, e o justo, porque não justificarei o ímpio. Queridos, esse tema dessa lição é um tema que envolve um pouco da ciência, é um tema que envolve um pouco da biologia. Então, nós precisamos que os irmãos, que os queridos professores e alunos possam dobrar a sua atenção para este tema, porque este tema é um tema que precisa realmente de uma atenção especial para que nós possamos entender melhor, né, com relação a isso e transmitir da maneira mais simples possível para os nossos alunos das nossas escolas bíblicas dominical. De primeiro plano aqui, de primeiro momento, nós já vimos aqui na passagem da palavra do Senhor que nós não podemos matar o inocente. Mas por que nós não podemos matar o inocente? Porque a palavra de Deus proíbe. A palavra de Deus, ela diz que não é para nós fazermos isso. Então, qual é a relação que este texto bíblico tem com o tema da lição? A utilização de células-tronco. Nós veremos aqui nesta lição mais à frente. E eu tenho certeza que você terá mais comentários para as suas escolas bíblicas e isso enriquecerá o seu conhecimento com relação a esse assunto. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não têm uma base, pelo menos um ensinamento básico com relação à utilização de células-troncos. Nós explicaremos para vocês de maneira bem clara, objetiva, para que vocês possam, após essa videoaula, sair alimentados pela palavra do Senhor e com comentários que farão com que os seus alunos possam ser abençoados pela essa lição, né, a qual nós estudaremos no dia de hoje. O texto bíblico desta lição, o tema principal, a leitura bíblica em classe, melhor dizendo, está em Jeremias capítulo 1, versículo 5 e Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, 14, 16 e 18. Eu sempre recomendo aos meus queridos a fazer uma leitura completa, uma leitura clara, uma leitura mais aprofundada do texto bíblico, da leitura bíblica em classe. Porque quando você faz uma leitura, né, a sua visão, né, o seu conhecimento, né, se amplia sobre o tema aqui proposto. Tá ok? Nosso sintetizando diz o seguinte: alguns estudiosos remetem o início das pesquisas com células-troncos para o ano de 1989. As pesquisas têm alcançado um relativo sucesso. Apesar disso, somos contrários a manipulações de embriões com objetivos terapêuticos ou de pesquisas, pois consideramos que, desde
o momento da fecundação, já existe um novo ser humano. Então nós vemos aqui, neste primeiro momento, neste primeiro plano aqui da lição, que a fecundação, né, dá o início da vida do ser humano. Né? Então nós vemos aqui que tem algo a ver já, células troncos, tem algo a ver com, primeiramente, com o nascimento de uma criança, né, com o ser que estará prestes a nascer, com o embrião da mulher. Então nós vemos que tem uma relação bem próxima aqui. As pesquisas, né, já estão aí sendo feitas desde 1989. E a legislação brasileira, ela apoia, né, essas pesquisas de células-tronco. Para quê? Para que isso possa ser desenvolvido, né, remédios desenvolvidos aí, diagnósticos que trazem benefício à sociedade. Tá ok? A introdução da nossa lição diz o seguinte: pesquisas com células-tronco é um assunto ainda recente no universo acadêmico. Embora tenha conquistado a admiração de um considerável número de pessoas, precisamos compreender que a manipulação de embriões para fins de pesquisa ou tratamento não tem embasamento bíblico. O conhecido Salmo 139 nos mostra que Deus vê nosso corpo ainda informe. A nossa compreensão é que, a partir do momento da fecundação, já existe um novo ser humano, independente e individualizado, que passa a se desenvolver desde que se lhe dê as condições necessárias. Você já havia pensado nisso? Então voltamos àquela questão, né? Aquela questão a qual nós estudamos aí em outras aulas, né? Que somente Deus, ele tem a autoridade de tirar a vida do ser humano. Então nós percebemos aqui que todas as coisas que estão sob o domínio de Deus, ela é lícita, ela é poderosa. No Salmo 139 fala que Deus vê o nosso corpo ainda informe. Isso é extraordinário. Meus queridos, vocês já pararam para pensar, né? Muito antes de nosso corpo se formar, os nossos braços, as nossas cabeças, o nosso corpo, os nossos dedos, Deus já vê isso na sua presciência. Deus, ele é presciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então, este é o poder de Deus para as nossas vidas. Então, quando, no exato momento em que o óvulo e o espermatozoide se fecunda, nesse exato momento é criado uma célula. E essa célula, a partir deste momento, ela começa a desenvolver o corpo de um ser humano, desenvolver, né, uma pessoa. Então, nós veremos aqui que esse zigoto tem tudo a ver com o embrião da mulher. E o embrião da mulher é o início da vida de um ser humano. Então, de maneira nenhuma, ele pode ser manipulado, tá? Porque dá início à vida do ser humano. E nós, que somos cristãos, nós somos contra as pesquisas de células-tronco com embriões, tá ok? Nós veremos isso aqui mais na frente para você entender melhor e compreender melhor o assunto dessa lição. Por isso que eu pedi a atenção de vocês, para que vocês pudessem focar a atenção nessa lição, que é uma lição bem complexa. Se você já está gostando dessa videoaula, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir os nossos vídeos, não deixe também de compartilhar com seus amigos, seus alunos, seus professores, né, nos grupos de WhatsApp, nos grupos aí do Facebook, né, compartilhem à vontade para que mais pessoas possam também entender sobre este assunto com mais clareza e assim ser transformados e também impactados pela palavra do nosso Deus, porque essas lições estão sempre embasadas, estão sempre tirando por base a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. O primeiro ponto fala o seguinte: o que é e como funciona?
Certamente já ouvimos algo sobre o assunto, mas o que são realmente as tais células-tronco? São células mestras que têm a capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. Para nós entendermos melhor a questão das células-tronco, vamos ilustrar aqui para vocês entenderem, meus queridos. Vamos fazer de conta que as células-tronco é o tronco de uma árvore. É uma árvore, né? E essa árvore ela tem um tronco. Ela tem a raiz e ela tem o tronco. Através desse tronco é criado os galhos dessa árvore. E os galhos dessa árvore, a partir do momento, em outro estágio, ela começa a criar também, desenvolver também folhas. E as folhas também flores e também lá na frente frutos. Então, as células-tronco é como se fosse o tronco de uma árvore, né? Uma célula mestra, uma célula líder, que com essa célula, através dessa célula, ela é capaz de desenvolver outros tipos de célula para outros tecidos, para outras células do corpo humano, como, por exemplo, a qual eu acabei de falar aqui, músculos e peles, células para o coração, células para o osso, células para o cérebro. Então, nós temos aí a compreensão de entender que uma célula-tronco é uma célula que é capaz de desenvolver outros tipos de célula para diversas partes do corpo humano. Então, essa célula é a célula mestre, a célula líder. Essa célula, ela é alvo de pesquisas no mundo científico, no mundo biológico, porque através dessas células descobertos aí meios de cura para determinadas doenças e desenvolvimento também de tecidos danificados. A princípio, parece ser bom, parece ser uma coisa boa, né? Mas nós veremos que os embriões, né, as pesquisas de células-troncos tiradas de embriões, ela interrompem a vida de um ser humano, e isso, a palavra de Deus, ela é contrária. Tá, beleza? Vamos partir aqui para o primeiro exemplo da utilização de células-troncos. Então, nós vemos aqui um corpo humano, né, e através deste corpo humano é extraído algumas células-tronco. As células do tecido nervoso da córnea, dos olhos, né, a polpa dentária, né, existe uma célula específica também, né, do embrião. Esse embrião, como eu acabei de falar, através desse embrião tem vários outros tipos de células que podem se desenvolver em outros tipos de célula. Peles e anexo, músculo, tecido, né? Medula óssea também, existem também células-troncos na medula óssea que podem também aproveitado para pesquisa. Cordão umbilical ou placenta, né? Uma criança, né? O cordão umbilical de uma criança também existem ali células-tronco que podem ser retiradas também para pesquisa. Lembrando vocês que nós não somos contrários a pesquisas extraídas de seres viventes, de seres humanos que estão vivos, porque isso não envolve a morte do ser humano. Então essas pesquisas que é feito com o ser humano em estado vivo, essas pesquisas são aceitas pela palavra de Deus, porque não interrompe a vida do ser humano. Mas a pesquisa com células-tronco embrionárias, essas pesquisas são proibidas pela palavra de Deus, porque irá interromper o ciclo de vida de um ser humano. Nós vamos ver aqui um pouco mais na frente essa visão que eu estou falando. Mas antes disso, eu gostaria de falar dos tipos de células-troncos, para vocês entenderem melhor o que elas são capazes. Existem as tipotentes, ou embrionárias, são as que conseguem se diferenciar em todos os 216 tecidos, inclusive a placenta.
e anexo embrionário, que formam o corpo humano. A segunda célula que existe é a pluripotente ou multipotentes. São as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, menos a placenta e anexos embrionários. E existem também o terceiro ponto, a terceira célula, oligopotentes, aquelas que conseguem diferenciar-se em poucos tecidos. Poucos tecidos, essa célula ela consegue diferenciar. E a quarta célula que existe é a onipotentes, as que conseguem diferenciar-se em um único tecido. Só para esclarecer melhor essa questão de células, então nós vemos aí que uma delas, elas se diferenciam em todos os tecidos. Elas se transformam, elas têm o poder de autorrenovação em todos os tecidos. Outras células, elas se desenvolvem em alguns tecidos, menos as embrionárias, e outras em poucas. E a última, que é a unipotente, ela somente desenvolve um tipo de célula. Tá ok? No segundo ponto fala o seguinte: a visão ética. As pesquisas com célula-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células-tronco embrionárias só podem ser obtidas através de manipulação de embriões. Então, nós vemos aqui neste desenho, meus queridos, que as células-troncos embrionárias elas só podem ser obtidas através de manipulação de embriões. Manipulação é tirar o embrião, né? É mexer no embrião, abrir o embrião, mudar o formato do embrião para poder extrair ali as células-tronco. O embrião é o mesmo que o plastocisto, como nós vemos aqui nesta figura, neste desenho, tá? E ele é o início da vida do ser humano. A partir deste dia, a partir de 5 dias após a fecundação do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, né? A partir desse momento, 5 dias após o embrião, o plastocisto, ele é formado. E a partir daí dá início à vida do ser humano. 20 dias surge o rudimento do sistema nervoso. Com 3 e 4 semanas inicia os batimentos cardíacos. Com 12 semanas a estrutura cerebral completa. 24 a 28 semanas a viabilidade pulmonar. E 40 semanas o nascimento. Então nós vemos aí que a palavra de Deus ela está corretíssima. A ciência também prova, a biologia também prova que o embrião já é o início da vida do ser humano. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, interromper esse ciclo da criação de Deus. Porque o nascimento é um milagre de Deus. O nascimento de um bebê, o desenvolvimento de um bebê é um milagre de Deus na barriga da mulher. Então nós vamos aqui para o terceiro ponto, para poder adiantarmos aqui a nossa aula. Se você já está gostando, continue conosco, né, clicando, dando um ok, compartilhando e se inscrevendo no canal. Deixe também seus comentários, que eu tenho certeza que através dos seus comentários eu poderei melhorar alguns assuntos aqui, né, e saber se vocês estão gostando dessa maneira a qual eu estou ministrando a aula para vocês e continuar, para que vocês possam crescer, né, no conhecimento do nosso Deus e aprender mais do nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto diz o seguinte: o que diz a Bíblia? A dignidade da vida humana não pode ser negociada. O valor sagrado da vida deve ser respeitado e observado. O mandamento bíblico de amar o semelhante permanece de pé. O embrião também é meu próximo, um próximo indefeso. A vida começa na concepção, sendo o embrião uma pessoa indefesa e inocente. O mandamento bíblico é: não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei
o ímpio, né? Nós voltamos aí para aquele primeiro texto do início, para aquele primeiro texto do tema, para aquele primeiro texto, né, do tema da nossa lição. Então, nós percebemos aqui com muita clareza que a morte de um inocente, né, em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, também fala para nós não matarmos, né? Não podemos tirar a vida, interromper a vida de um inocente, porque nós vemos através de outras lições, e a palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso, para nós não tirarmos a vida de um inocente, para nós não tirarmos a vida de um ser humano, porque isso é pecado diante dos olhos de Deus, isso é abominável diante dos olhos de Deus. Um assassino, ele está cometendo pecado diante dos olhos de Deus. É necessário que ele se arrependa dos seus atos, se arrependa dos seus pecados, para que Deus possa perdoar, para que a graça e a misericórdia de Deus possam chegar até ele, e com isso ele ser restaurado espiritualmente, para estar novamente em comunhão com Deus. Amém? Para concluir, nós concluiremos da seguinte maneira: os dias são extremamente maus. Diante do avanço científico, temos por um lado sido beneficiados, mas por outro, vemos que a vida humana não tem recebido seu devido valor. Vamos finalizar essa aula com uma oração, rogando a Deus que nos ensine a valorizar o bem mais precioso que recebemos dele, a vida. A vida, meus queridos, é algo de Deus. A vida é algo milagroso de Deus. Nós só estamos aqui vivos hoje porque Deus é um ser que nos ama, é um ser que nos guarda. Deus é um ser que nos protege, é um ser que pensou em todas as coisas. Ele nos deu a vida lá no Jardim do Éden. Ele vem nos preparando, ele vem nos capacitando, ele vem nos guardando desde aquele tempo, planejando passo a passo de como atrair novamente a humanidade para os pés do Senhor. E isso ele fez através de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu, quando o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele começou a atrair todos a eles através da fé, através do Espírito Santo de Deus, através da comunhão com ele e através da palavra de Deus, e tudo tem se intensificado. O cristianismo hoje no Brasil é maioria. O cristianismo hoje no mundo é maioria. Deus, por meio de Jesus Cristo, está atraindo toda a humanidade para que possam se converter dos seus pecados e adorar aos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu o dom mais precioso deste mundo, que é a nossa vida. Espero que você tenha gostado desta aula. Finalizaremos aqui com uma oração, a qual a revista nos pede, para que nós possamos aprender mais com o Senhor Jesus a valorizar a nossa vida. Soberano e eterno Deus, neste momento, Pai querido, estamos aqui para te agradecer, Senhor, por mais esses momentos que nós passamos aqui, Deus. Os teus filhos que estão assistindo, que eles possam crescer, Senhor Jesus, no conhecimento do nosso Deus. Senhor, que nós possamos valorizar a nossa vida, que nós possamos também, Senhor, valorizar a vida de outras pessoas, do nosso próximo, dos nossos inimigos, ajudá-los também, Senhor Deus, e valorizar a vida de maneira geral, para que nós possamos aprender contigo, Senhor, que o Senhor é o Criador da vida e o Senhor quer que nós tratemos este assunto de maneira séria e de maneira eficaz. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por mais essa pré-aula aqui na Escola Bíblica, através da internet, através deste canal, e que o Senhor continue abençoando os teus filhos que estão assistindo, os alunos e professores que estão nos acompanhando aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus.